Prontinho. Vocês têm acesso ao WhatsApp da mesa? Porque eu só tenho uma tela. Aí se der algum problema, vocês me avisam aqui que eu estou com o WhatsApp no celular aqui. Pessoal, vou liberar agora para os participantes, ok? Falou. Boa mesa, boa conversa e discussão. Até já. Obrigado. Boa noite. Acho que o pessoal está chegando ainda, né? Tô vendo aqui. Boa noite, não. Boa tarde, né? Boa tarde. Tô vendo aqui que tem o Felipe se comunicando, entrando, conectando. Tem o computador se conectando também. Ah, o Alisson está na França. Eu esqueço. Eu tenho que fazer sempre o sentido contrário. Deixa eu desligar aqui a lavadora. Peraí. Boa tarde, Márcio. Pablo. Boa tarde, pessoal. Ícaro, Breno, Robson, Júlia, Renan, Ivan, Felipe. Podemos começar? João? Podem começar, gente. Fiquem à vontade, tá com vocês. Ótimo. Acho que a gente, na verdade, vamos esperar 2 minutinhos só, se puder dar uma introdução, Alisson, antes de fato passar para o pessoal começar o conteúdo, porque acho que ainda tem uma galera entrando. Claro. Tô vendo que o pessoal tá se conectando ainda. Bacana, tem bastante gente por aqui já. Muito bacana. Boa tarde, Francine, Ilana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, vou começar a fazer uma introduçãozinha e aí o pessoal vai entrando, João. Bom, gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Alisson Pallicer.
Eu sou consultor em dados abertos numa consultoria aqui na França que chama Data Activist. Uma consultoria especializada em abertura de dados. Então, a gente advoga pela abertura de dados públicos e privados. A gente entende que, enfim, é algo que deve ser aberto, que deve ser colocado aí à disposição da sociedade para inúmeras utilizações. Bom, a Data Activist, juntamente com a Egis Brasil e a Egis França, está colocando em prática um projeto da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil, que se chama Smart City Brasil. É um projeto de cidades inteligentes no Brasil, engloba outras cidades também, além de Recife, tem Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. E em Recife, a gente trabalhando muito especificamente com dados abertos, trabalhando com o projeto de dados abertos da Prefeitura do Recife. Já faz aí um pouquinho mais de um ano que a gente está trabalhando com eles. E a última etapa desse projeto é justamente esse hackathon. A gente tentou fazer um hackathon no início do ano, em fevereiro, se não me engano, mas enfim, como todo mundo sabe, a gente foi impedido aí por uma crise sanitária internacional. Mas enfim, isso não foi um problema não. A gente voltou agora, tá colocando em prática novamente o hackathon. E a gente foi justamente se inspirar em algo que está acontecendo, que está sendo muito discutido na França recentemente, que é a cidade de 15 minutos. Em que se consiste a cidade de 15 minutos? A cidade de 15 minutos, ela entende, segundo o professor Carlos Moreno, que 6 eixos da vida cotidiana ela deve estar próximo da casa da gente. A gente deve poder trabalhar, a gente deve poder se alimentar, né? Procurar comida, a gente deve poder fazer um esporte, ter acesso à cultura, enfim. Isso a 15 minutos de distância, né? Pensando nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Hoje a gente passa muito tempo no trânsito, né? Então a ideia do professor Carlos Moreno, é justamente de trazer de volta esse tempo perdido que a gente tem, dar de volta, né? Entregar de volta esse tempo perdido para os habitantes dessas cidades. Pensando nisso, a gente falou, a cidade do Recife tem muito conjunto de dado aberto, muito dado interessante, dá para a gente tentar trabalhar com alguma coisa nesse sentido. Então, a gente está unindo a abertura de dados, os conjuntos de dados, o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife, com essa ideia do Carlos Moreno. Se a gente conseguir cortar os microfones aí, eu acho. Então, a gente está tentando unir essa ideia, né, com os dados abertos para mostrar, né, acredito que para todo mundo, que dado aberto ele é importante, sim, muito importante para a transparência, né, para transparência pública, enfim, é muito importante que as pessoas tenham acesso a esses dados, mas é importante também que políticas públicas sejam pensadas e colocadas em prática a partir de dados, né? Então, essa é a ideia, né? Acredito que esse projeto ele vai colocar em prática, vai visualizar, vai mostrar para a gente de maneira muito clara, né, e visual a composição da cidade do Recife, onde estão espaços onde existem, por exemplo, onde esses 15 minutos, a cidade de 15 minutos é possível, e outros espaços onde a cidade de 15 minutos não é possível, né? Então vai mostrar uma dinâmica bem de desigualdade no acesso aos serviços da cidade, né? E desigualdade, enfim, no acesso de fato ao lazer, à cidade em si, né? Bom, agora na noite de hoje a gente está com uma banca muito bacana. Essa já é a quarta keynote que a gente está fazendo, né? A primeira dentro do Hacker Cidadão, dentro do início do Hacker Cidadão. E a gente está contando com 2 nomes incríveis que vão compartilhar muito da experiência deles com vocês. O primeiro é o Fernando Massanori, né, que vai falar para a gente sobre dados públicos com Python. E também temos o Nivan,
do SIM da Universidade Federal de Pernambuco. O Fernando é da FATEC em São Paulo. Pessoal, para quem está chegando agora, para quem chegou aí recentemente, boa noite novamente, boa noite a todas, a todos e a todes. E eu vou passar a bola primeiro para o Fernando e em seguida para o Nivan. E logo em seguida a apresentação dos dois, a gente vai recolher um pouco das perguntas de vocês e interagir um pouquinho. Beleza? Fernando, por gentileza, se quiser abrir seu microfone e compartilhar aí conosco um pouco da sua experiência, a gente está ouvindo. Boa tarde para todos. Eu sou Fernando Massanori, o meu nome está aqui na fotinha. Vocês podem me procurar em todas as redes sociais. Eu tenho um site que eu vou mostrar agora. Vamos compartilhar aqui o navegador. Só um instantinho. Vocês devem estar vendo o meu site, certo? Navegador. Apareceu alguma coisa? Apareceu sim. Tá bom. Bom, então eu sou Fernando Massanori. Se vocês procurarem isso aqui esse nome no Google, vocês vão encontrar provavelmente um curso chamado Python para zumbis. Python é uma linguagem de programação muito utilizada nessa área de análise de dados, principalmente análise de dados públicos. Eu sou professor da FATEC e as minhas redes sociais são essas que estão aqui embaixo. O Python vocês devem conhecer pelas aplicações, principalmente, né? Por exemplo, o Instagram. O Instagram ele foi feito em Python. A Disney utiliza o Python para poder fazer toda a parte dos filmes. Então, Python é uma linguagem muito utilizada na área de ciência de dados porque ela tem uma sintaxe muito fácil, certo? Bom, onde que você pode utilizar o Python de prático em projetos que utilizam geolocalização? Uma aluna minha, ela participou de um projeto chamado UNICEF U-Report, U-Report. O que é esse projeto aqui? Eu vou tirar a minha cara. Bom, minha cara está pequenininha. Se estiver atrapalhando, vocês me falam. O que é o UNICEF U-Report? É uma aplicação Python feita pela UNICEF, né, para ajudar populações carentes na África. E isso foi muito utilizado na Uganda. Como vocês sabem, a Uganda tem um problema sério de informação, porque as pessoas estão desconectadas. Então, por exemplo, se tem uma epidemia de ebola, você não sabe quais os locais onde já tem um médico atendendo a população. Então, é difícil você fazer um planejamento para atender rapidamente a população. Então, pensando nisso, a UNICEF elaborou um aplicativo. Na verdade, não é aplicativo, né? É um servidor em Python, tem o código aberto, esse código é software livre, né? Onde a pessoa se cadastra num serviço como voluntária e aí, de tempos em tempos, aparece uma mensagem. Tem algum atendimento de ebola na sua aldeia? Sim ou não? Então, a mensagem em texto para celular tipo tijolo, daqueles de telinha verde, onde você carrega uma vez, você vai ficar 20 dias até descarregar, né? Então, é para a população carente, não é para smartphone. Então, chega uma mensagem em texto dizendo: tem alguém atendendo o ebola na sua aldeia? 1, sim. 2, não. Baseado na resposta do SMS, do torpedo, que volta, você monta um mapa onde as pessoas já disseram que tem algum atendimento. E a Defesa Civil pode dar uma resposta para esse problema. Isso é muito utilizado para várias coisas, não só para epidemias, mas, por exemplo, para denúncia de abusos o pessoal bate muito na mulher, né, por exemplo, né? Maus tratos de crianças, etc. Então, esse é um serviço extremamente simples do ponto de vista do usuário. O usuário ele só precisa se cadastrar como voluntário. Tem mais ou menos 130 mil voluntários na Uganda.
E desses 130 mil voluntários, aproximadamente 40 mil respondem às mensagens. Ou seja, para a população, basta um cadastro, e para o lado da Unicef, é um servidor Python que manda a mensagem e, ao receber o SMS, consegue montar um mapa baseado no metadado da mensagem. Toda mensagem celular tem um metadado. Então, essa é a primeira coisa. Uma aluna minha participou da implantação disso aqui. Ela chegou na Uganda, ela pensou que tinha uma equipe para poder implantar, e a equipe era ela, só ela. Então, foi muito impressionante o quanto é eficaz. Esse projeto eu apresentei no hackathon da Fiocruz, e o Brasil está utilizando o mesmo código para poder fazer controle de dengue, zika e etc. Porque o princípio é o mesmo, né? Você tem um servidor, tem uma equipe de voluntários, você manda alguma mensagem e, a partir da resposta, você consegue montar um mapa que te ajuda a tomar decisões. Eu dei uns cursos, vários cursos para jornalistas, sem nenhuma experiência em programação, e agora eu vou mostrar algumas reportagens que eles fizeram com a ajuda da programação, que tem alguma coisa a ver com localização. Então, deixa eu tirar isso aqui. O problema dessas reportagens aqui é que depois elas acabam... Tem o paywall, né? Espera um pouquinho só, deixa eu tirar o paywall daqui. Outline.com. Então, uma reportagem interessante. Vocês sabem que existe um dado público de localização de áreas de conservação. Onde que você encontra as áreas de conservação ambiental do Brasil? No ICMBio, Instituto Chico Mendes. O Instituto Chico Mendes tem uns arquivos que são shapefiles, é um nome técnico para um arquivo que tem latitude e longitude, tem o mapa do contorno das áreas de preservação ambiental, e tem nível 1, 2, 3, 4, 5, segundo o local é mais importante para ecologicamente ou não. E existe também um shapefile que é solto pelo Instituto Nacional de Mineração. Os dois órgãos são governamentais. E como você sabe, pela Lei de Acesso à Informação, eles são obrigados a fornecer essa informação. Então, o que a gente fez? Um jornalista ele cruzou o shapefile do Instituto Chico Mendes com os locais onde o próprio governo estava dando licença de mineração. O que a gente descobriu? Que vários órgãos, a Vale do Rio Doce, um procurador do Rio de Janeiro, grandes empresas estavam explorando a Amazônia de uma forma ilícita, com uma licença dada pelo próprio governo. O que os jornalistas fizeram? Eles fizeram um bot do Twitter, que ele, tempos em tempos, ele cruza a área de conservação com as licenças, e o Twitter ele pede um esclarecimento para o órgão que está querendo fazer a exploração naquela área proibida. Então, isso deu uma matéria muito boa, e tem um Twitter que vai mostrando os locais e pedindo esclarecimento. É uma coisa muito interessante. Para isso, eles utilizaram GeoPandas, né? Vocês, depois, no hackathon, vocês podem ver com calma aqui cadê o GeoPandas? Espera um pouquinho só. A minha janelinha de vez em quando está mexendo aqui, peraí. GeoPandas, exatamente. O GeoPandas é uma biblioteca. Você pode utilizar ela em R, em outras linguagens, mas basicamente as pessoas utilizam esse negócio em Python, né? Para poder fazer o shapefile. Que coisas você pode fazer, por exemplo? Você pode colocar no mapa os locais onde você tem mais postos de coleta seletiva de lixo, por exemplo. E tem várias ideias interessantes, né?
Outra matéria que a gente fez na Folha, os jornalistas, eles baixaram muitas provas do Enem e eles pegaram essas provas e detectaram que existe uma quantidade estatisticamente absurda de pessoas que tinham a mesma nota, tinham as mesmas questões erradas e tinham a mesma alternativa para cada questão errada. Ou seja, estatisticamente é impossível a pessoa ter a mesma questão errada e colocar a mesma alternativa para a questão errada. E mais ainda, onde que as pessoas, os jornalistas utilizaram a geolocalização na descoberta dessa fraude? Existe um grupo de estudantes que mora numa cidade, em caravana, eles viajam 5 horas para Piauí, por exemplo, para Teresina, sendo que eles não têm necessidade de fazer essa viagem de 4, 5 horas para fazer a prova em Teresina. Foi descoberto vários participantes assim que pagaram 60, 130 mil para poder outra pessoa poder fazer a prova do Enem. E isso aqui está no Ministério Público. Então, foi uma coisa que foi utilizada latitude e longitude. E também os microdados do INEP. Como vocês sabem, tudo de educação está lá no portal do INEP. Microdados do INEP. Inclusive, algumas ideias interessantes. Uma vez eu fiz um estudo de quais escolas estão em funcionamento, que não tem água, não tem luz e não tem esgoto. Tem mais ou menos 840 escolas com criança estudando, criança tendo aula, sem água, sem luz e sem esgoto. Esse é o nosso país. E dá para você colocar num mapa onde que são essas escolas, né? Tem muitas escolas, principalmente na região norte e nordeste. Por que eu fiz esse estudo? Na época de cantar o hino nacional, não cantar o hino nacional, que tinha aquela polêmica, se filma, canta, não canta, uma jornalista da Folha pediu para fazer essa consulta. Tem o censo do IBGE de 2018, bem recente, né? E nesse censo do IBGE tem dados de todas as escolas públicas do país. São aproximadamente 200 mil, então 840 é mais ou menos 0,4% dessas escolas. O que ela queria mostrar? Que tem coisa muito mais importante do que cantar o hino nacional, certo? Morar em favela é agravante em condenação por tráfico de drogas. Esse é o problema do CEP, no Rio de Janeiro. Se você é pego com droga numa praça, se você é morador do Leblon, o juiz ele vai dizer que você é usuário e você é solto. Se você é pego com a mesma quantidade de droga na mesma praça, e se você é morador da Rocinha, você é condenado por associação ao tráfico e você não pode nem responder em liberdade. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos todos os mandados de prisão de associação ao tráfico e nós pegamos a API do Google Maps para ver, porque lá no mandato tem o endereço da pessoa. Onde que essas pessoas moram? Com um shapefile público do OpenStreetMaps, você consegue ver onde que essas pessoas estão. Então, a maior parte das pessoas que era condenada por associação ao tráfico era morador de favela. Os jornalistas chegaram a perguntar para um juiz, e o juiz respondeu, faço isso mesmo. Eu tenho um monte de trabalho. Para mim, o cara que mora na favela, provavelmente o cara está vendendo a droga. Essa foi a resposta do juiz. Tem um mandato concreto que os jornalistas pegaram, onde lá no mandato estava dizendo o policial A disse que a pessoa estava vendendo droga. O jornalista foi entrevistar o policial e falou, eu escutei do policial B que o cara estava vendendo droga. A jornalista falou com o policial B. O policial B falou, não, foi o policial A. O cara estava preso, inocente. Então, essa realidade é uma coisa triste, mas
Algumas coisas técnicas interessantes. Bom, primeiro nós baixamos por um processo de raspagem de dados, um robozinho, todos os 680 mil mandatos de prisão da base de dados. Isso demorou uma noite inteira, né? O Google Maps, mesmo pago, ele não permite que você acesse 680 mil localizações. Então, nós conseguimos uma licença especial da Google para jornais, para poder processar. A gente ia fazer outras matérias com os mandatos de prisão. Obviamente, tem mandato de prisão por homicídio doloso, por estupro de vulnerável, etc. Não só por associação ao tráfico. Mas é uma experiência interessante utilizar a API do Google Maps para passar o endereço e mapear em cima do shapefile. Briga judicial deixa sem uso satélite. Isso aqui são dados da Anatel. Os dados da Anatel também têm localização, né? O que eu queria mostrar é o seguinte. Na verdade, o problema não era o satélite. Aqui a gente mostrou que... Espera um pouquinho. Só um instantinho aqui, deixa eu pegar a reportagem aqui. O que a gente mostrou que as operadoras, elas não cumprem o prometido na licitação. Cadê? Deixa eu mostrar aqui o mapinha. Tem um mapa aqui, que eu espero que eu consiga visualizar. Eu não vou conseguir visualizar. Já sei. Espera aí, eu tenho uma matéria que eu... Só um instantinho. Tudo isso aqui é de um curso que eu dei na Folha de São Paulo. Fiquei 3 meses dentro da redação, dando um curso para 12 jornalistas que não sabiam programar nada, né? E eles montaram várias matérias. Aqui eu consigo mostrar o mapinha. Ah, tá aqui. Então, vocês estão vendo aqui o mapa da banda larga. Do lado esquerdo, 2007, do lado direito, 2018. Vocês estão vendo que existe uma desproporção de acesso à banda larga nos locais mais pobres, né? Porque o pessoal tem interesse de fornecer banda larga só onde o pessoal compra, né? Que são as grandes capitais. Mas na licitação, você sabe que você é obrigado a tentar oferecer na maior parte de locais, né? Também, outra matéria interessante, pegando os dados públicos da Anatel, ver como avançou a oferta de internet por fibra ótica em vários locais, né? Essa é uma coisa assim bem interessante, sui generis. Vamos mostrar aqui. Vou mostrar um pouquinho de código, né? Eu sei que tem algumas pessoas que aí vão ter que tentar implementar alguma coisa. Eu falei para vocês do GeoPandas, né? Então, o que esse jornalista fez? Ele cruzou os dados do censo. Você sabe que nos dados do censo você tem a renda familiar pelo CEP. E ele pegou as pessoas que morreram de Covid em São Paulo. Então, ele chegou à conclusão que, bom, é uma coisa mais ou menos óbvia, né? Que as pessoas mais carentes são as que mais morrem, né? Então, cadê aqui o mapa? Ele cruzou os dados... tá aqui. Então, ele cruzou os dados do endereço das pessoas que foram óbito do Covid em São Paulo com o dado do censo de renda familiar para aquele CEP concreto. Ele viu que a grande maioria das pessoas que estavam morrendo em São Paulo, pelo menos até uns 2 meses atrás, era a pessoa mais carente, né? Bom, algumas bibliotecas que
às vezes você não sabe Python, mas tem uma biblioteca em JavaScript boa para visualização. Então tem essa biblioteca Leaf.js, que é muito utilizada para você poder fazer mapa de calor. Então existe uma biblioteca chamada Folium, que você consegue utilizar em Python para poder fazer mapas de calor, que são uma ferramenta boa para você fazer visualização, né? Outra ferramenta de visualização boa aqui é o Bokeh. Só estou mostrando ferramentas gratuitas, né? Se você tiver disponibilidade, tem o ArcGIS, que você consegue em 15 minutos fazer o cruzamento do shapefile do Instituto Chico Mendes com o Instituto Nacional de Mineração, né? Mas é pago, né? Então é isso que eu queria falar. Parar de compartilhar. Vou deixar bastante tempo para vocês fazerem perguntas. Obrigado, Fernando. Eu acho que a gente pode passar direto para a apresentação do Nivan e aí depois a gente passa para as perguntas. Pode ser? Beleza. Deixa eu vontade, compartilhar minha tela aqui. Imagino que vocês estejam só checando se estão vendo aí direitinho na apresentação. Tá certo. Tá. Então, boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer aí a Breno e a Alisson pelo convite. E dizer que eu fico muito feliz, viu, Alisson, pela iniciativa. Assim. Eu vou contar um pouquinho aqui de alguns projetos de onde eu participei e a gente está vendo aí que a história que vocês estão contando bate com a história que a gente está contando do ponto de vista da necessidade de desenvolver ferramentas e tomada de decisão baseada em dados aplicado aqui para cidades, tá? Eu também vou agradecer Fernando porque ele mostrou código e eu vou dizer a vocês que eu não vou mostrar nenhum código. Eu vou tentar talvez mostrar algumas aplicações interessantes como ele mostrou, mas sem entrar tanto em detalhes na implementação. Se vocês tiverem dúvidas, aí vocês fiquem à vontade para perguntar depois, tá? Então, eu me chamo Nivan, sou professor do Centro de Informática e eu vou contar um pouco da minha pesquisa sobre aplicações de visualização de dados para dar suporte ao planejamento urbano, tá? E a grande motivação dessa pesquisa são as cidades, que são esses ambientes onde a maioria da população mundial vive hoje em dia e onde a grande maioria da atividade econômica, inovação, etc., acontece. Tá? A tendência mostra que a população em ambientes urbanos está crescendo e vai continuar crescendo nas próximas décadas e, portanto, é importante que a gente seja capaz de entender as cidades no dia de hoje e planejar elas para o futuro para que elas sejam capazes de abrigar essa nova população e, dependendo da qualidade dessas decisões e como a gente planeja essa evolução, né, das cidades, a gente pode estar vivendo em ambientes bem diferentes no futuro. Tá? E qual é o cenário que a gente tem hoje em dia? Tá? É que, infelizmente, isso eu posso dizer que não é nada exclusivo nosso aqui do Brasil, muitas decisões ainda são tomadas com base em intuição ou análise de dados limitadas por uma diversidade de motivos. Né? Antigamente você podia dizer, não tem dados disponíveis, mas essa realidade está mudando, né? E a motivação, ou talvez uma das premissas do Hackathon é essa, que a gente tem dados abertos e a gente está caminhando cada vez mais, tomara que a gente chegue lá, a cada vez mais os dados estarem abertos para que a gente possa ir nessa direção de dar suporte à melhor tomada de decisão. Tá? E dado que a gente tem esses dados, obviamente a gente não tem tudo, mas tem uma grande quantidade de dados disponíveis hoje em dia, o que ainda falta, que é a grande motivação da pesquisa que eu vou apresentar aqui, são ferramentas que deem suporte para as pessoas interessadas no processo operarem e pesquisarem sobre os dados. Tá? Então, o que Fernando falou é muito interessante e é um exemplo aí, digamos, de empoderamento
das pessoas interessadas, por exemplo, em fazer investigações como jornalistas, para que com a ferramenta certa eles conseguem fazer coisas bem interessantes como as que ele mostrou, tá? E aí eu vou mostrar aqui alguns casos de ferramentas desenvolvidas com esse fim, tá? Rapidamente, eu queria só comentar um pouco, né, desse processo, que é um processo que todos vocês vão passar aí, desse processo de fazer uma investigação com dados, tá? Não é um processo fácil, é um processo que tem vários digamos, obstáculos aí, e várias habilidades estão envolvidas. Então, vocês aceitaram um desafio grande aí de tentar, através de dados, contar algo sobre o Recife, que é bem interessante, tá? Então, tem uma grande quantidade de ferramentas aqui que estão envolvidas e eu escutei na abertura que os times vão ser multidisciplinares, então certamente vão ter diversidade aí nos conhecimentos. E também fiquei contente porque é a minha área de pesquisa que visualização vai estar no foco aí do resultado final, porque o grande papel da nossa área é reconhecer que nesse processo de ir de dados para o insight, a informação que vai dar suporte à decisão, você tem um gargalo que é alguém vai olhar para esses dados e vai tentar refletir sobre o que é que foi derivado a partir dos dados crus ou a partir das técnicas estatísticas, matemáticas, de inteligência artificial, etc. Ele vai tentar make sense, né? Você vai tentar entender aquilo para fazer uma tomada de decisão. E esse é o grande papel da visualização, é fazer com que esse gargalo de consumo de informação seja aliviado para as pessoas, tá? Já há algum tempo atrás, o cientista-chefe do Google falou que a habilidade de você fazer investigação com os dados e, em particular, o que está destacado aqui, visualizar e comunicá-los, vai ser uma habilidade muito importante nas próximas décadas. Então, eu estou imaginando que vocês vão fazer um exercício aqui seguindo essa premissa, tá? Então, ser capaz de fazer essa comunicação e essa visualização vai ser extremamente importante para vocês e certamente no futuro aí, para outros desafios que vocês vão atacar, tá? E, obviamente, visualização de dados está em todo lugar, tá? Porque os dados estão ficando cada vez mais disponíveis e essa importância de fazer investigação baseada em dados está cada vez mais evidente. Então, tem aplicações diversas, tá? E o que eu queria mostrar aqui com um breve exemplo é o quanto a liberação de dados, essa cultura de dados abertos, pode trazer de benefício para a sociedade. Tá? Então, para isso, eu vou contar uma primeira história rapidinha, que é essa história do blog iQuant New York. Tá? Esse é um blog que já é antigo e um dos posts que ficou famoso é esse aqui, que conta a história da seguinte forma. O autor do blog, ele, um belo dia, parou o carro dele na rua perto de casa e recebeu uma multa. Tá? E ele, sendo uma pessoa bem informada e etc., ficou meio indignado porque sabia que ele não estava quebrando nenhuma regra. Tá? E aí deixa eu explicar um pouquinho aqui do contexto, que é o seguinte. Tá? Nova York, eles têm, como a gente tem aqui, essas rampinhas para pessoas com bicicletas ou cadeirantes, etc., descerem da calçada para a rua. Né? Só que passaram uma lei lá, municipal, onde se você parar o carro na frente de uma dessas rampinhas, você não seria multado se essa rampinha não tivesse uma faixa de pedestre, porque tem algumas rampinhas que são no meio do quarteirão, então ela não tem uma faixa de pedestre ali geralmente, né? Mas geralmente são nas esquinas, então você não estaria quebrando uma regra. E foi isso que o cara fez, ele parou de lado de uma dessas rampinhas e foi multado. E aí, ele sendo uma pessoa com algum conhecimento aí de análise de dados, ele foi lá e vou dizer assim, eu vou pegar a base de dados aberta da cidade sobre multas de trânsito e vou olhar lá e vou explorar essa coleção de dados. Daí ele construiu um mapa, como esses que Fernando mencionou. E aí, uma coisa interessante é que ele plotou no mapa os lugares onde estavam sendo aplicadas
multas de trânsito. As multas de trânsito elas tinham uma geolocalização e ele plotou no mapa. E ele viu aí o tamanho da bolinha, significando aí o número de multas naquele lugar, que muitas multas são aplicadas em lugares específicos. Tem bolinhas bem grandes aí. E quando ele clicou nos lugares mais populares de multas, ele viu que eram justamente lugares onde tinham essas rampinhas sem a faixa de pedestre na frente. Então, a conclusão que ele teve a partir disso é que os policiais estavam aplicando multas de forma errada. Tá? E aí ele publicou isso, e aí depois de algumas semanas que ele ganhou notoriedade, ele recebeu um comunicado oficial lá do chefe do Departamento de Polícia de Nova York, dizendo que, através da análise deles, eles identificaram erros de como os agentes estavam procedendo, tá? Essa primeira parte aqui. E aí, como resultado disso, eles mandaram uma mensagem de treinamento para os oficiais para clarificar as regras, né? E aí eles estavam agora mudando a política deles. Agora a polícia, estava monitorando esses dados também, tá? E aí essa história ficou famosa, saiu em vários veículos de comunicação. E aí é um pequeno exemplo de como a disponibilidade dos dados, tá? Esse tipo de dado a gente infelizmente ainda não tem para Recife, mas a disponibilidade desses dados lá permitiu uma investigação que identificou um erro e melhorou digamos, o serviço para a população, tá? Isso é bem interessante, tá? Aí, voltando um pouco agora para a minha pesquisa, tá? Que é o próximo slide aqui, para não me estender muito, eu tive a oportunidade de fazer vários trabalhos na cidade de Nova York também. Eles têm uma cultura bem grande de dados abertos por lá. Tá? E aí eu fiz vários trabalhos na área de transporte, na área de planejamento urbano. E aqui, na verdade, o último que eu listei aqui não é em Recife. É um trabalho que a gente fez como parte do projeto Dado. Não sei se vocês ouviram falar, mas essa iniciativa da Prefeitura com Porto Digital para dar assessoramento à prefeitura para o combate à Covid, tá? E aí eu junto com outros colegas lá da UFPE, em colaboração com a Inloco, a gente fez uma ferramenta para ajudar no planejamento de barreiras sanitárias. Então, bem interessante. Eu vou mencionar para vocês, brevemente, 2 desses projetos, para assim, vocês terem um feeling do que aconteceu aí, tá? Mais dos mais antigos, não do mais recente. Tá? Então, o primeiro projeto foi o desenvolvimento de um sistema para a exploração de dados de táxi na cidade de Nova York. Tá? Não sei quantos de vocês tiveram já a oportunidade de ir lá na cidade, mas eles têm um sistema de transporte de táxi bastante forte. Tá? São cerca de 13 mil táxis amarelos. Eles têm várias modalidades de táxi, mas eles têm o táxi amarelo, é o principal. Se você vê um filme ou alguma coisa, principalmente é o que você vai identificar lá. E uma coisa interessante, né, que quando a gente começou a trabalhar com a Secretaria de Transporte, digamos assim, de lá, eles são os responsáveis por monitorar as viagens de táxi em Nova York. Então, eles têm dados sobre origem e destino de cada viagem. Eles não guardavam todo o trajeto da viagem porque simplesmente eles não tinham infraestrutura nem uso para isso. Então, basicamente, eles guardavam origem, destino, custo e etc. E eles usavam isso tanto para investigar demanda, tráfego, padrões de mobilidade, etc. na cidade. Só que o grande problema é que eles tinham uma limitação também operacional, tá? Que é a grande motivação desse problema, desse projeto aqui. E aí, antes de explicar para vocês qual era essa limitação, tá? Eu vou dizer para vocês qual é o grande motivo para que você quer olhar para táxis, tá? Talvez hoje essa ideia já esteja um pouco mais digamos, difundida, mas quando você tem milhares de veículos movendo-se pela cidade, você, na verdade, pode pensar, se você estiver observando esses veículos, que você tem
sensores móveis da sua cidade. Eles vão capturar alguma informação a partir dali. Então, o que esse slide está mostrando, por exemplo, é que se simplesmente você olhasse para o número de viagens de táxi ao longo do tempo, que são esses gráficos que estão aqui em cima, você observando mudanças bruscas no comportamento, né, porque você tem uma certa regularidade, você vai identificar eventos importantes que aconteceram na cidade, como, por exemplo, greves por conta do aumento de combustível ou eventos climáticos como furacões na cidade. Tá? Então, aqui é só um simples exemplo para mostrar o quão, digamos, o quanto você pode aprender da cidade olhando simplesmente para esses sensores móveis. Tá? E hoje em dia a gente tem bem mais com Uber, com Waze, etc. Tá? E aí, como eu disse, são 13 mil táxis, mais ou menos 480 mil corridas por dia, gigabytes de dados que eles tinham lá para analisar, tá? Com vários componentes, como eu disse, você tem origem, destino, hora da viagem, você tem atributos como duração, custo, se alguém deu gorjeta ou não. E simplesmente as pessoas que trabalhavam com isso na prefeitura não tinham ferramentas que possibilitassem eles a olharem para o dado todo de uma vez. Tá? A infraestrutura deles era bem limitada. E aí, por isso a gente construiu essa ferramenta, tá? Que eu não vou explicar muito em detalhes, mas tinha um componente de back-end novo que a gente desenvolveu e tinha também essa interface visual no qual o usuário podia fazer consultas visuais, podia animar os trajetos dos táxis, podia fazer analytics, selecionando áreas específicas da cidade, olhando a evolução no tempo e etc. Tá? Com gigabytes de dados. Então, isso é que era interessante. Então, a gente podia carregar, por exemplo, 3, 4, 5 anos de dados aí do táxi, e aí a gente poderia fazer análises exploratórias interessantes. Uma delas, por exemplo, a gente fez, que está aqui no slide, olhando a recuperação da cidade depois do furacão Sandy, que passou por lá. Tá? Então, antes do furacão Sandy, como era a atividade, depois como ficou depois. Então, a gente vê que a cidade se recuperou mais ao norte aqui, a parte sul foi a mais afetada, e mais ou menos depois de uma semana, talvez, né, a atividade retornou aqui. Tá? A gente também fez outras explorações, por exemplo, identificando áreas que não são bem servidas com o serviço de táxi. Se você falar com alguém que morou lá ou tiver alguma experiência de um dia pegar um táxi em Nova York, assim, não como turista, porque se você for turista, você certamente vai ficar em lugares legais, mas se você estiver em algum lugar que não for uma das principais vizinhanças, provavelmente o motorista de táxi vai recusar a sua corrida, porque lá eles podem fazer isso, tá? Ou não deveriam, mas eles fazem. Então, a gente identificou esses padrões também através dos dados. Tá? Uma coisa legal é que a gente entregou esse sistema lá para o pessoal da prefeitura e eles ficaram bem felizes porque o chefe lá, né, é como se fosse o secretário deles, expressou que a gente estava ajudando a economizar o tempo dos funcionários. A tarefa que eles faziam levando, digamos, horas, talvez, eles faziam em minutos agora com nossa ferramenta. Tá? E aí essa ferramenta ficou disponível, aí o código já está num certo sentido antigo, mas foi usada também em outras aplicações por outras pessoas. Tá? Adaptaram o código para olhar para bicicletas, para consumo de energia e etc. Tá? Então, esse foi o primeiro projeto. Um segundo projeto do qual eu participei foi o projeto com arquitetos, onde eles estavam querendo usar, de uma firma de arquitetura particular lá de Nova York também, onde eles estavam querendo usar dados para planejar, encontrar oportunidades de construções ou desenvolvimentos e planejar como esse desenvolvimento pode ser feito. E para isso, né, eles identificaram aqui duas tarefas principais que seriam o que é que define o caráter de uma vizinhança da cidade, o que é que está bom, o que é que está ruim, o que é que está faltando lá. Tá? E dado que você entende isso e você identifica o lugar onde você vai fazer o desenvolvimento, uma coisa interessante é você gostaria de saber
como esse desenvolvimento afetará essa vizinhança no qual ele se enquadra. Tá? E aí, para cada uma dessas tarefas, né, a gente identificou aqui passos de análise de dados a serem seguidos. No primeiro, a gente gostaria de analisar várias coleções de dados, porque para você entender o que é necessário ser construído, onde estão as oportunidades, você precisa saber integrar várias coleções de dados, por exemplo, com dados de segurança, de criminalidade, dados de empregos na cidade, dados de lazer na cidade, etc. Dados de mobilidade também, onde é que estão os lugares que se locomovem mais fácil pela cidade. A partir dali você chega mais fácil nas outras áreas. E também fazer uma exploração em diferentes níveis, desde o nível de um endereço até o nível, vamos dizer, da cidade como um todo. Tá? E aí vai ficar claro já o que é que isso quer dizer. E depois eles identificaram que eles queriam simular esse processo de desenvolvimento. Eles queriam dizer assim, eu tenho esse prédio aqui, eu quero trocar esse prédio por outro e eu quero avaliar como ele impacta o ambiente em volta dele. Tá? E aqui o impacto, eles estavam interessados muito em medidas relacionadas à luminosidade e à visibilidade. Eu vou mostrar para vocês já o que é isso. Tá? E aí o grande desafio era fazer isso de forma interativa, né? Com uma visualização interativa, porque você tem muitos dados e tem um processo pesado acontecendo aí. E aí a gente desenvolveu esse sistema, tá? O Urbane, que aí, melhor do que eu dizer para vocês o que é que ele tem, é mostrar basicamente como ele se parece. Depois eu posso voltar para os detalhes técnicos se necessários. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como ele se parece, depois a gente volta para cá. Né? Então, esse sistema, ele funciona assim. Tá? Então, você tem várias camadas de dados do que você pode analisar, por exemplo, a camada de mobilidade, e você pode ver ela no contexto da arquitetura da cidade, dos prédios, tá? Que, no final das contas, é o objetivo maior dos arquitetos. Tá? E aí, como eu disse, você quer considerar vários fatores na exploração, não só um, como a mobilidade aqui, esse mapa de calor que está sendo mostrado. E aí, a gente usou estratégias de visualização como o gráfico de coordenadas paralelas, que é o que está aqui, para ver, para cada bairro da cidade, o quão ele está, ou quanto ele tem de cada um dos quesitos, por exemplo, de transporte público, que é o que eu estou marcando ali, a quantidade de empregos, quantas reclamações de barulho, etc. E então ali eu estou definindo critérios, e aí quando eu defino esses critérios, os bairros que satisfazem esses critérios estão sendo mostrados aqui no mapa. Tá? Então o arquiteto pode ir lá e dizer assim, eu quero olhar para bairros que têm muitos empregos, tem terrenos com pouca área desenvolvida e etc. E aí, uma vez que você faz isso, você pode descer um nível a mais e focar num bairro e dizer, agora eu quero fazer a mesma análise para os prédios da cidade. Então, eu posso dizer, quais são os prédios que o terreno está subdesenvolvido, que tem pouca quantidade de reclamações de barulho em volta, que tem muita transporte público perto, e aí quando eu vou marcando aqui no gráfico de coordenadas paralelas, eles vão aparecendo aqui para que o arquiteto identifique as oportunidades de desenvolvimento. Uma vez feito isso, eles poderiam fazer aquela substituição do prédio, então ele marcou esse prédio aqui e está construindo novos que eles estão especificando, tá? Então você está desenvolvendo a cidade virtualmente aqui. E aí, uma vez que você faz isso, você pode medir o impacto dessa mudança. E o primeiro impacto vai ser medido, vai aparecer aí no vídeo, na rua, no entorno, para saber onde é que aumentou ou diminuiu a visão do céu, para saber quanta luminosidade basicamente você tem. Então, vão ser marcadas aí de vermelho e azul as áreas afetadas por esse desenvolvimento. E também você pode fazer uma análise de visibilidade. Você marcar aquele prédio ali, que é uma construção importante da cidade, e ver quais são os prédios que foram afetados por essas mudanças do ponto de vista de visibilidade para esse marco importante da cidade. Tá? Então, esses prédios vermelhos aqui foram as áreas afetadas. Tá? E aí, de novo, isso aqui tudo foi gravado em tempo real. Então, em tempo real, a gente está basicamente calculando quem foi afetado ou não por essas mudanças. Tá?
E aí, para não me alongar muito, tá? Uma coisa interessante é que esse projeto, né, esse que eu mostrei para vocês aqui, ele foi um dos últimos projetos no qual eu participei no final do meu doutorado. Então, esse software ficou como legado lá no laboratório onde eu estudei. E esse software ou essa infraestrutura criada foi reusada em outros projetos, por exemplo, para investigar sombras na cidade. Então, uma cidade como Nova York, que tem muitos prédios altos, uma coisa interessante era investigar, para os arquitetos também, né, investigar como essas sombras se comportam ao longo do ano, né? Porque lá, longe do Equador, o sol tem uma trajetória diferente, então, dependendo da época, você tem regiões da cidade que estão na sombra ou não estão, e, na verdade, tem regiões da cidade que estão sempre na sombra, ao longo do ano todo, né? Que é uma coisa interessante. E esse trabalho não foi meu, mas foi de colegas, tá? Que continuaram o projeto, apareceu lá no New York Times. Tá? E aí, assim, só para concluir essa primeira conversa, e aí recapitulando aquilo que eu disse no começo, né? Tem uma grande necessidade de construir soluções, que é o que vocês estão começando a fazer agora no Hackathon. É um lugar de grandes oportunidades para colaborações interessantes e de ter problemas interessantes como fonte para a gente desenvolver e tentar resolvê-los, tá? E tem um potencial grande de impacto real, como eu espero que tenha passado aí com esses projetos que eu contei para vocês, tá? E aí eu termino aqui minha fala. Desculpa se eu me estendi demais aí. E aí a gente pode abrir para perguntas. Imagina, Niva. Eu acho que justamente estava tão interessante que estava complicado de te cortar. E tava muito bacana mesmo. Obrigado aí pelo compartilhamento. Eu vou pegar duas perguntas que apareceram. E aí, se o pessoal quiser fazer novas perguntas, por gentileza, fiquem à vontade. A primeira pergunta foi a da Francine, se eu não me engano, Francine Tan. Ela fez uma pergunta para o Fernando e depois eu tenho uma outra pergunta para você também, Niva. Fernando, você quer responder a Francine por aqui também? Ou você já Sim, respondeu por claro. lá? Tá ótimo? O que você acha? Sim, a Francine perguntou se tem metadados, né? O sistema lá da Uganda é para gente muito pobre. Muito pobre. O cara tem um celular de tijolo. Então, os celulares, pelo menos dos últimos 10, 20 anos, tem no SMS, nos metadados, a latitude e longitude automática. Bacana. Eu vi que você compartilhou também alguns links e tudo mais. Então, pessoal, fica o convite aí para acessar, para dar uma olhada nesses links também. E aí a segunda pergunta é para o Nivan, inclusive veio do Fernando aí que está participando com a gente, acho que desde o começo, né? Desde as outras keynotes, Fernando. O Fernando está perguntando para o Nivan se essa modelagem 3D dos edifícios ela está aberta, se ela é aberta. Fernando, essa específica que a gente fez, não, porque ela foi desenvolvida em house lá e é propriedade lá do laboratório de pesquisa da Universidade de Nova York, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o software que a gente produziu, não, mas os dados dos prédios 3D, eles vieram do OpenStreetMap, que já foi mencionado pelo apresentador Fernando, né? O Fernando. E aí, lá eles têm alguma aproximação da geometria real dos prédios, tá? E foi essa fonte que a gente usou. E aí a gente basicamente usou ferramentas, a gente desenvolveu o código para fazer essa renderização, mas hoje em dia essas ferramentas estão ficando mais populares e mais disponíveis. Por exemplo, o Uber, ou a Uber, né, desenvolveu uma série de bibliotecas JavaScript que permitem você fazer isso. Por exemplo, uma delas eu vou colar aqui, é o DeckGL. Se você entrar lá, você vai ver algo que funciona no browser, que vai ter
a geometria do 3D dos prédios lá, tá? Então, ele já tem alguma coisa customizada para você usar, meio que pronta. A gente, como tinha que fazer computação em cima da geometria, e a gente queria fazer isso de forma eficiente, então a gente teve que fazer in-house, digamos assim. Então, a gente desenvolveu tudo do zero. Mas, se o seu sentido é basicamente fazer visualização em cima, é melhor usar algo mais fácil, digamos assim. Não diria fácil, porque eu não quero dizer que é menosprezar nada ou dizer que a gente fez nada difícil, mas, digamos, algo que não é um protótipo de pesquisa, algo que é mais já difundido aí. Tá? Então, essa daí eu indicaria para você se você quer ir nessa direção. Eu queria inclusive aqui, como a gente está nesse momento aqui no Zoom, entre a gente aqui, nós somos, acho que tivemos 36, agora somos 35. Queria perguntar se o Fernando está por aí, se ele queria fazer essa pergunta, essa outra segunda pergunta direto pro Nivan. Se quiser ligar a câmera, ativar o microfone também. Fernando? Tem como, João, ligar a câmera e o microfone dele? Já tirei ele. É só ele aceitar. Bacana. E aí também... Acho que tem dois Fernandos, né? O outro Fernando, né? O Fernando Almeida. Ah, tá. Fernando Desculpa, Almeida. gente. Desculpa. Prontinho. Tá ouvindo a gente, Fernando? Muito bem, gente. Primeiro, boa tarde a todos. Por estar participando nesse hackathon. Eu estou como fazer parte aí da avaliação no final, mas estou aqui também como representando a ONU Habitat, né, no acompanhamento disso daí, e porque a gente também está fazendo um trabalho em Recife ligado a dados, e isso está muito integrado, isso tudo é muito positivo, e tem muitas crianças aqui que vão fechar a porta. Normal, né? Na hora que a gente abre. Então, primeiro, Nivan, eu queria parabenizar, porque o seu trabalho, inclusive, eu conheci na minha pesquisa de mestrado, eu estou fazendo agora doutorado na Federal, e é ligado a isso também, né, de urbanismo baseado em dados. E eu conheci o BEN, a iniciativa e os artigos lá, achei interessante. Isso que eu perguntei é porque em Recife a gente tem também, na base, eu não sei, aí eu pergunto ao pessoal da Emprego como é que está o acesso a isso, mas eu sei que a prefeitura já dispõe de uma base já referenciada que contém atributos de altura, né? Então, é um shapefile, um arquivo de GIS bidimensional, que você tem um shapefile ali com a geometria poligonal, mas ele tem os atributos. E a gente sabe que a gente pode usar a programação para transformar aquele atributo numa simulação de uma verticalização, que a gente chama isso na prática não é 3D, chama de 2D, 2.5D, né? Porque quando a gente viu em Nova York, você viu que os edifícios tinham aquela forma precisa, né, de como é que eles terminam ali o coroamento, e isso é o 3D. O 2.5D é somente uma projeção da base para cima, mas que já dá para muita coisa, porque a gente poderia fazer um bons estudos de sombreamento, efeito de ventilação. Então, minha pergunta seria nesse sentido, se com essa informação de um arquivo de um shapefile, apenas com um dado em atributo, ou seja, sem ser um arquivo de modelagem tridimensional, STL, seja lá qual for o formato, é possível a gente criar alguma rotina, alguma programação que permita fazer essas simulações. É mais nesse sentido. Obrigado, gente. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Assim, basicamente, do ponto de vista de manipulação, é bem mais fácil do que manipular os prédios com a geometria complicada, né? Ainda dá um trabalho, mas é bem mais fácil e, obviamente, você vai ter uma aproximação, mas aí é esse tipo de dado realmente que a gente usa como entrada, uma geometria do prédio, aí a posição da fonte de luz é algo que não independe disso, né? Isso a gente consegue modelar facilmente e aí isso é o que foi usado para fazer essas análises, né? Tanto a de visibilidade do EBEN, que eu tive mais envolvido, quanto a do sombreamento lá, né, que foi desenvolvido depois. Mas é basicamente isso que se usa. Então, sim, dá para fazer. Bom, pessoal, quero agradecer novamente, mais uma vez aí, mais uma vez é pleonasmo, mas enfim, os colegas, o Nivan e o Fernando. Tô vendo aqui se mais alguém tem alguma pergunta. Acredito que não.
Perguntei para a Francine se o Fernando respondeu. Ela disse que sim. Eu acho que é isso. Eu queria falar uma coisa, Alisson, se você me permite. Eu não sei se eu Por vou correr o gentileza. risco de falar talvez demais, mas já que a gente tem participantes do Hackathon, talvez eu queria incentivar vocês e talvez colocar vocês talvez numa posição difícil, mas dizer que vocês têm uma responsabilidade grande também de mostrar para quem vai avaliar vocês e quem, sei lá, as pessoas que têm o poder de tomada de decisão no final das contas, que esse negócio de dados abertos, investigação com dados, vale a pena realmente, tá? Porque, assim, se a gente não mostrar que isso vale a pena, a gente vai continuar onde a gente está, né? Que é isso que a gente não quer, de a gente não ter dados disponíveis para fazer nossas investigações, ser difícil de acessar, porque é complicado, por exemplo, a gente está em situações a gente vê de pandemia hoje em dia, né? E aí tem situação de pandemia, para a gente fazer alguma coisa, cientistas em geral, né, que ajude nessa situação, a gente precisa de dados. Se a gente não tiver dados, a gente não tem como tomar, ou pelo menos dar um auxílio para as pessoas tomarem decisão. Então, eu acho que a gente está num momento importante e tem uma certa responsabilidade. Eu espero que os projetos sejam todos eles muito bons para que sei lá, o secretário, o prefeito que vai olhar aí o resultado diga, poxa, esses caras realmente criaram algo útil e vale a pena a gente investir nisso, a gente cada vez mais fazer iniciativas como essa, colaborações aí com empresas, universidades, etc., para que essa cultura fique mais forte, né? Como em outros lugares. Assim, só para complementar também o seu pensamento, Nivan, o Robson comentou aqui que é preciso muitas vezes ter um conhecimento em programação muito forte, né? Eu acredito que a gente tem trabalhado aqui na França, assim, que não necessariamente o conhecimento em programação, em ciência de dados, em Python ou em R, né, que são, acho que as linguagens de programação mais utilizadas em ciência de dados, ela precisa ser incrível, né? Precisa ter um conhecimento muito profundo. Eu diria que é importante ter cientistas de dados para, enfim, colocar isso em prática, pessoas que vão fazer data viz, né, para, enfim, visualizar isso, visualizar esses problemas. Mas é importante também pensar que dados vai muito mais além disso, né? Que é importante cientistas sociais, sociólogos, urbanistas, cientistas políticos também pensarem isso, né? Porque trazem para os dados, né, para a maneira como a gente pensa dados, uma outra visão, né? Às vezes o cientista de dados, e assim, não é de maneira alguma reduzindo, ele pensa de uma certa forma, mas o problema pode ser visto de outras formas também, né? Então eu acho que são áreas do conhecimento que são acopladas, que são somadas, né? Que não são reduzidas, pelo contrário. Eu acho que a ideia do Hacker Cidadão esse ano é justamente essa. Acho que é isso. Eu queria só, se tu me permite, Alisson, só fazer por gentileza, uma colocação como urbanista, também pesquisador, e também, como eu estou encarregado da parte de consultoria de dados e planejamento urbano no âmbito do Habitat, a gente tem tido muitas conversas com outras cidades e o que a gente vê é muito isso que foi colocado, tanto pelo Nivan como o Alisson, que o Fernando também trouxe ali da importância de estar observando nas bases de dados, mas é se abraçar com um problema, não é? Vocês têm um problema para resolver. É a cidade em 15 minutos. O que é uma cidade em 15 minutos? Então, antes de pensar na programação, né, até para tranquilizar o Robson, né, se abrace com o problema, se envolva, identifique algo que é uma problemática que pode ser resolvida, ser sanada, porque essa criatividade é o que vai trazer a solução. Porque aí você, tendo a ideia, sem dúvida você vai estar muito bem tutorado nesse hackathon, e não tenha dúvida que vão estar por pessoas que vão poder endereçar soluções técnicas para isso. Mas o que faz a diferença no hackathon é a criatividade de identificar problemas comuns e resolvê-los de forma original. E até, posteriormente, escalonável, né? Que a gente espera que seja aplicável para outras cidades. Mas foquem no problema. Eu sei que eu digo isso por urbanista, por estar me metendo com essa parte de dados, eu fico encantado com Python, aqueles cursos Coursera, eu me meti um monte, não consegui fazer nada, é encantador. Mas nada substitui a percepção
do problema urbano, que é aquele problema que envolve o cidadão, que é o que o Fernando falou. Você está em Uganda, você tem que ter um problema que você vai resolver envolvendo cidadãos que têm pouca alfabetização digital. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a população que usa o WhatsApp. Ou seja, a gente tem, sim, um canal de trazer tecnologia e tem que ser de uma forma criativa. Como é que a gente entende essa realidade do povo que usa a tecnologia ao nosso redor, resolvendo ele e agregando eles para a cidade? Então, é tentar entender o problema do ponto de vista do problema urbano, né? E ver que a programação, os dados, que às vezes até, se me permite, eu não quero falar muito, mas às vezes até a gente nem tem dados disponíveis ainda, e isso abre um canal para a prefeitura, de repente, entender que ter aqueles dados a serem captados é um caminho futuro, porque, claro, que os datasets são incrementados com o tempo, né? Então, é muito bom ter essa visão, essa ambição, mas essa visão muito com o pé no chão dos problemas, tá? Sim, bom, eu acho que o Fernando ele colocou de modo muito preciso as nossas questões. Eu gostaria só de fazer um último pedido aos participantes, se eles estão acordados ainda com a gente. Eu queria fazer uma fotinha de... Pedi um pouco demais, eu confesso, mas eu queria fazer uma foto de família nossa. Será que vocês podem todos aí ligarem as câmeras e a gente fazer um print screen? O que vocês acham? Pode ser? Que aí fica um pouquinho mais humano, né? A gente não pode fazer o hackathon presencial. Cabe todo mundo? Cabe todo mundo? Não sei se vai caber todo mundo. Acho que são 2 telas. Vai ter 2 já, mas tira uma e outra, depois faz uma colagem. Isso, tira uma, tira a outra, faz uma colagem. Ô, João, você consegue tirar a fotinha pra gente aí? Que eu sou péssimo com print screen. Mudei de computador, agora eu não sei mais como faz. Ó, tô vendo vários rostos aí. Bacana, muito bacana, pessoal. Ó, pessoal, vamos lá, todo mundo. Print screen, é verdade. Vou tirar agora, tá bonito, viu? Todo mundo aí com o rostinho aparecendo. Falta a Ilana aí. Vamos ver se a Oi, Ilana... Júlia, Ilana oi, Júlia. Vou tirar o print agora, hein? Sorrisão, todo mundo. Sorriso X. Aê. Pronto, valeu. Falta a página 2. Eita, tem a página 2, é? É verdade. Tem a página 2. Desculpa. Vamos embora. Agora a página 2. Oi. Todo mundo de X. Bacana. Vamos saber qual página está. Vai saber só depois. Pessoal, muito obrigado novamente. Fernando e Nivan, muito obrigado pelas colocações. É muito conhecimento para conseguir, assim, de uma hora para outra, assimilar, né? Para mim, eu já tô um pouco calejado. Enfim, para mim, isso me fala de uma maneira muito fácil, mas acredito que os colegas aqui, que os amigos, eles vão precisar de alguns também, né? Tem gente também que sabe isso aí de cor e salteado. Mas para quem quiser, depois o vídeo vai estar disponível também no YouTube. Beleza? Nivan, Fernando, muito obrigado mesmo mais uma vez e estou à disposição de vocês aí, enfim, para a gente que for necessário. Muito obrigado. Boa tarde. As minhas redes sociais estão todas aí. Quem quiser perguntar qualquer coisa, o importante é ter boas ideias. Para ter boas ideias, você tem que ter um monte de ideia. Isso aí. Igualmente, pessoal. Obrigado aí novamente pelo convite e boa sorte aí. Vamos botar para frente os projetos. Obrigadão. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite.